Pessoal, boa tarde. Meu nome é Erivaldo, eu sou gerente regional da Mafre, diretoria Ribeirão Preto. Vou tentar falar rapidamente, que eu sei que já está todo mundo cansado, final do dia, mas eu tenho certeza que é um assunto que vai chamar bastante a atenção dos senhores também, em função da importância, né, que hoje representa o seguro para os agricultores, principalmente da cultura de café. Tá? Queria agradecer ao Cicobi pela oportunidade de mais uma vez estar podendo firmar essa parceria. A Mafre é uma companhia parceira do Cicobi. Obrigado. A gente tem uma parceria muito forte na divulgação e na comercialização dos produtos do seguro, principalmente seguros agrícolas, certo? Se vocês me permitem, antes de falar do produto especificamente, eu queria falar um pouquinho da Mafre. Afinal de contas, já que a gente tem que falar de seguro, é importante vocês saberem quem é essa companhia que firmou a parceria com o Cicobi. Cicobi é uma instituição importantíssima e a companhia, a Mafre, afinal de contas, tem que ter uma parceria. O Cicobi vai buscar alguém com alguma solidez. Bom, a Mafre é uma companhia espanhola, né, fundada na Espanha há 80 anos. É uma companhia que também tem origem na agricultura. Para vocês terem uma ideia, a Mafre foi fundada a partir da associação de um grupo de pequenos proprietários de fincas rústicas na Espanha. Fincas rústicas na Espanha são pequenas propriedades agrícolas que se juntaram e montaram uma seguradora que se tornou isso. Maior seguradora da Espanha, sexta maior seguradora do mercado europeu, presente em 47 países, mais de 68 mil parceiros, 35 mil colaboradores no mundo inteiro. A Mafre no Brasil, sua sede é em São Paulo, na Marginal Pinheiros, 58 anos de atuação no Brasil, 127 sucursais espalhadas pelo território, administra 14 bilhões de fundo de previdência e de investimento. Bom, a gente tem uma atualização bastante regionalizada, como eu disse, são 18 diretorias espalhadas, 127 sucursais. E ela se destaca pelo seu portfólio de produtos agrícolas. A Mafre faz seguro até de avião agrícola. Tá? Se não me engano, hoje é a única companhia que opera com aviação agrícola. Então a gente tem soluções agrícolas para pecuária, para florestas, para cafezal, granizo. Nós temos um produto que chama-se colheita garantida, que é para cobrir soja, milho, algodão e amendoim, né? Esse produto ele cobre especificamente eventos de causas climáticas, seca, chuva excessiva, granizo, geada. Temos também seguro para canavial e seguro para máquinas e equipamentos agrícolas, certo? Mas o assunto aqui, especificamente, é o café. Eu sei que os senhores aqui são todos produtores de café. A Mafre, há 3 anos, em parceria com algumas cooperativas, desenvolveu um produto específico para cafezal. Café era um produto que até então a gente tinha alguma dificuldade em desenvolver um produto, em função da particularidade dessa cultura, mas em parceria com algumas cooperativas que abriram o banco de dados nos últimos 10 anos, a Mafre desenvolveu um seguro para cafezal. A Mafre é pioneira nesse produto no mercado brasileiro. Então, todo mundo sabe alguns dados aqui, que acho que vocês sabem até melhor do que eu. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, representa 5,5% das exportações. Essa cadeia produtiva reflete-se em 8,4 milhões de pessoas envolvidas nessa atividade, nessa cultura de café.
Bom, o crescimento anual do café no mundo é de 1,5% ao ano, no Brasil gira em torno de 3%, é o segundo maior consumidor, só ficando atrás dos Estados Unidos. Isso tudo é de conhecimento dos senhores já. Todo mundo sabe da importância econômica do café. Em Minas é o estado onde concentra a maior produção, seguido do estado do Espírito Santo. Bom, aí começa. A característica principal do seguro é garantir a perda do cafezal ou qualquer tratamento que venha a ser recomendado em função de dano causado por geada ou granizo, né? O granizo, mais especificamente, é um fenômeno meteorológico aí que consiste numa precipitação de pedras, né? Isso pode chegar até 5 milímetros, e eu sei que é o grande terror de todo produtor de café. Aqui está um exemplo, né, do que é um granizo, né? Nós também cobrimos danos em consequência de geada, né? O dano, normalmente a geada é um dano mais superficial da planta. Aqui tem um exemplo de geada, né? Aqui embaixo, ocasionado pela a queima, né? Então, visando dar uma maior proteção aos produtores, uma maior tranquilidade. Qual que é o objetivo do seguro, gente? É oferecer proteção ao produtor daquele evento pelo qual ele não tem como se defender. Um ataque de praga, um ataque de doença, teoricamente o produtor tem como se precaver, tem como se defender. Um evento de causa climática está totalmente alheio à vontade do produtor. É nesse sentido que entra o seguro, né, visando dar um pouco de proteção ao agricultor. Então, o objetivo dele é proteger a carteira de crédito do beneficiário, proteger o patrimônio do segurado ou do produtor, trazer estabilidade financeira ao produtor em caso de ocorrência de algum imprevisto, cooperar para a manutenção do produtor em sua atividade, propiciar segurança ao produtor, que este foque apenas na condução da lavoura. Então, o objetivo do seguro é fazer com que o produtor, pelo menos, deixe de se preocupar com o evento de causa climática. Concentre-se apenas na condução da lavoura. Tá? Então, a gente tem um seguro que é a cobertura básica, é a vida do pé de café. Então, a gente paga desde um tratamento, como esqueletamento, recepa, até mesmo arranquio do pé de café, e a planta, se for necessário, até plantar uma nova muda. Esse é o objetivo. Então, é um seguro que cobre a vida do pé de café, não só a morte, mas qualquer tratamento que venha a ser necessário para recuperar aquele pé de café, em função de uma perda ocasionada por geada ou por granizo. Certo? Essa é a cobertura básica que a gente chama. Esses são alguns dos tratamentos que a gente cobre, né? O decote baixo, o esqueletamento, o recepa e até aqui embaixo o tratamento mais radical, que é o arranquio, né? Aí a gente vai pagar não só para o produtor comprar nova muda, mas também todo o custo, inclusive de mão de obra, para ele plantar mudas novas no lugar daquelas que foram arrancadas. Aqui são os percentuais de cobertura, né? E a gente conta também com 3 coberturas adicionais. Então, a cobertura básica, ela cobre especificamente a planta e o tratamento. Mas os produtores sempre comentam com a gente: poxa, e aquela produção que eu tenho lá? Se eventualmente eu precisar fazer uma recepa, um esqueletamento, né? Ou até mesmo um arranquio, eu vou perder aquela produção do ano seguinte? Não. A gente tem como uma cobertura adicional a perda da produção futura. Então, além de eu pagar todo o tratamento do pé de café,
ou até mesmo o arranquio e o plantio, eu pago também a renda que ele venha perder em função daquela safra que ele perdeu. Essa é uma cobertura adicional que pode ser contratada. Tá? Também em função de geada ou geada e granizo. Eu costumo falar as duas coberturas juntas, porque 90% dos agricultores que contratam geada e granizo, né? Nós temos uma outra cobertura também, que é uma cobertura, essa é muito utilizada, que é a cobertura fitossanitária, né? Quando há um dano ao pé de café, em função de uma chuva de granizo, aí é só em função de chuva de granizo, onde causa aquele problema nas folhas, a gente sabe que ali tem que ser aplicado um produto à base de cobre, isso tem um custo, dependendo da lavoura, o seguro também cobre esse tratamento. A gente sabe que aí é um dano mais leve, né? Quando precisa só do tratamento fitossanitário, é um tratamento mais leve, mas que representa perda também para o produtor. Esse seguro, a gente tem também uma cobertura, que é a cobertura de produtividade, ou seja, eu garanto a produtividade do corretor, do produtor, caso ele venha ter uma perda em função de um desses dois eventos. Né? Eu estou garantindo também a perda de produtividade. De repente ele não precisou fazer o arranquio, não precisou fazer a recepa, mas ele teve uma queda sensível na produção dele em função de uma geada ou em função de um granizo. O seguro também cobre. Então, o que eu quero deixar claro é que é um seguro que ele tem uma proteção bem completa, né? Ele cobre o pé, cobre a perda de produção futura, cobre a perda de produtividade. É importante ficar claro que são duas coberturas diferentes. Uma coisa é a perda de produção futura, porque eu precisei fazer uma recepa. Outra coisa é a perda de produtividade, onde eu não precisei fazer nenhum tratamento, mas tive uma perda em função de um desses eventos. Certo? Então, é um seguro relativamente fácil, apesar de ser importantíssimo para o produtor. É um seguro fácil, de fácil entendimento, de fácil comercialização. Além de tudo isso, gente, o grande incentivo para a contratação do seguro agrícola é a subvenção federal. O governo federal, né, vamos dizer assim, ele banca 40% do custo do seguro. Então, um exemplo, se algum produtor vai fazer o seguro do cafezal dele, custa R$5.000, o governo federal banca R$2.000, R$3.000 o produtor paga. E quando o governo banca, não é que vocês vão pagar, vocês me pagam R$3.000 e a seguradora vai buscar os R$2.000 no governo. O produtor já paga livre do desconto. Esse é o grande incentivo que o governo dá. Assim, não que seja bonzinho, é muito melhor para o governo ajudar o produtor a contratar o seguro do que ficar rolando dívida nos bancos, né? A gente sabe que a maioria dos bancos e cooperativas também, quando o produtor vai lá pedir um custeio, eles meio que condicionam a contratação do seguro, porque representa uma garantia maior para todo mundo. O produtor tem a certeza de que ele não vai ter uma perda que vai comprometer a atividade dele. Eu acho que isso é o que é mais importante, né? A gente ouve e vê, o produtor vive com uma série de incertezas, uma briga por causa de preço, uma incerteza por causa de preço. Pelo menos, gente, contra eventos de causas climáticas, vocês podem deixar de se preocupar. É dessa forma que nós, das seguradoras, entendemos o mercado. E a gente percebe nitidamente a evolução do mercado segurador, principalmente no segmento agrícola. O agricultor está mais cauteloso, está mais precavido, né? Então a Mafre, nessa parceria com a Cicobi, tem toda a estrutura para atendê-los, para prestar qualquer esclarecimento, tirar qualquer dúvida. Vocês desculpem eu estar falando assim,
de maneira rápida, é porque eu estou entendendo que todo mundo está cansado, as palestras são cansativas, e eu também não quero me tornar um chato aqui. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, tiverem alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Peraí, acho que tem que levar o microfone lá. Eu acho que eu posso ir aí, eu ouço aí. Depois eu ouço o senhor, deixa eu pedir o primeiro. Uma dúvida grande que o pessoal sempre tem quando vai contratar seguro, e na área agrícola isso é muito sério, é dimensionar o dano. Sim. Entendeu? Então quem vai determinar se o dano foi realmente severo e o cara, o segurador cobriu 100%, ou se o dano foi médio e não tão passivo no seguro total. Isso. Enfim, essa análise, quem vai olhar isso? Então, é importante a sua pergunta. Ele está perguntando assim, no caso de um dano a uma lavoura, quem que vai determinar o tamanho do estrago, o valor da indenização a ser pago em função do estrago? O que acontece, gente? Todo e qualquer dano numa lavoura, seja ela de café, de milho, de soja, a decisão é sempre tomada entre o agrônomo da companhia, o segurado e o agrônomo do segurado. Essa decisão tem que ser tomada em conjunto. Certo? Nunca a companhia toma a decisão de forma isolada. Não. Tem o agrônomo seu ou você junto com o agrônomo da companhia. Nós não temos tido problema nesse sentido. Principalmente no cafezal, o dano é facilmente constatado, até no visual. Tá? Olha, eu estou dando preferência à senhora aqui, não esqueci de você não. Olha, assim, eu posso garantir para a senhora o seguinte, o preço é muito baixo, não dá para eu falar para a senhora de uma forma mais específica, porque o preço varia muito, a taxa, em função da região. Então, são várias regiões, né? Depende do tipo de solo, da região, de altitude, mas eu tenho certeza que a senhora não vai deixar de fazer o seguro por causa do preço, principalmente com o incentivo da subvenção federal. Principalmente, que por um acaso esse ano a Dilma ainda não liberou, mas ela deve liberar agora na primeira quinzena. Pelo menos é o que acontece todo ano, tá, gente? Não, a subvenção estadual, eu vou ter que falar um negócio meio chato para vocês aqui. A subvenção estadual, só tem um estado que aderiu, é o estado de São Paulo. O estado de Minas ainda não aderiu. Estão falando aí, eu não sei se para esse ano ainda, que o estado do Paraná, o estado de Minas e o de Goiás ia começar a fazer parte do plano de subvenção estadual. Por quê? Porque as lavouras do estado de São Paulo, além de elas terem a subvenção federal, ela tem a estadual também. Pra vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, uma lavoura de café, o produtor paga só 30% do preço do seguro. O resto quem paga é o governo federal e o estadual. Agora deixa eu atender ele aqui, senão ele vai ficar bravo comigo. Da fazenda até a cooperativa, o armazém, por exemplo. Vou falar para o senhor. Olha, veja bem, o que eu expliquei aqui até agora foi o seguro da cultura, tá? O senhor me fez uma pergunta aí que é complicada. Assim... Hã? Não, mas a gente está aqui para responder. É complicado, eu vou explicar por quê, não é culpa do senhor. Existem algumas modalidades de seguro, gente, que a gente fala que o risco é nervoso, né? Então vamos falar assim, carteira de automóvel é um risco nervoso, vira e mexe, aumenta o índice de roubo e arrebenta com o resultado da carteira. Transporte não é um risco nervoso, é histérico. E não é só no café. Por exemplo, gente, vou dar alguns dados para vocês.
Vocês já viram na estrada algum caminhão transportando com propaganda de cigarro, de pneu, de cobre, de remédio, de carne in natura e de café? Porque nem Jesus Cristo protege. Gente, desculpa, Jesus Cristo. É impressionante. Hoje, para você achar uma seguradora que te aceite o risco de transporte de café, além de uma série de sistemas protecionais, é possível aceitar? É possível aceitar. Só que tem umas regras de sistemas protecionais de caminhões, tipo rastreado, trava de quinta roda, e em alguns casos até com acompanhamento de escolta. E às vezes ainda assim não viabiliza a aceitação. O risco de roubo é elevadíssimo. Não é impossível, mas você precisa achar uma transportadora especializada. Com uma transportadora especializada, eu te aceito o risco. Eu te aceito. E as transportadoras especializadas têm todos os sistemas protecionais que as seguradoras exigem. O que não dá é para aceitar transporte daquelas transportadoras que transportam eventualmente. Então, não vou te falar que é possível, que você não vai achar. Inclusive, a Mafre faz, mas dentro dessa regra em relação aos sistemas protecionais. Tá? Faz o seguro do café primeiro, que é mais simples. João Vitor de São Gonçalo do Rio Abaixo. Eu queria saber, você já foi bem claro ali que todos os tratos culturais pós geada e granizo, né? É só geada e granizo, as consequências dessas duas eventualidades naturais que são cobertas, né, pelo seguro. Os procedimentos de esqueletamento, arranquio, perda de colheita, alguma coisa, pura e simplesmente consequência desses dois tipos de gravidade natural, certo? Agora, existe um mínimo dentro do pacote para poder ser segurado. Se eu tenho 30 hectares de café, de repente meio hectare ele foi afetado por uma geada. Isso aí cobre. Olha, essas são duas respostas na mesma pergunta. Uma exigência que a gente faz é o seguinte: uma vez você for segurar o seu cafezal, você tem que segurar da área toda plantada. Não pode haver seleção de risco. Então, você tem uma área de 500 hectares. Você fala assim, não, mas eu quero fazer o seguro só de 50 hectares que está numa área mais sujeita a isso. Não pode. Você tem que fazer o seguro da área toda contratada. Tá? Não existe exigência mínima. Você pode fazer de uma lavoura de 500 hectares, você pode fazer de uma lavoura de 30, de 50 hectares. Mas desde que daquela lavoura que você vai segurar, você segure 100% da área plantada. Respondi sua pergunta? Né? Se o cara tem lá 100 hectares de café, passa uma chuva de pedra só no canto da fazenda dele, destruiu lá 70% de 5 hectares, dá direito ao sinistro só naqueles 5 hectares? Se você fez o seguro da área toda plantada, a gente sabe que principalmente o granizo são chuvas localizadas, diferente da geada que pega uma área com uma amplitude muito maior. O granizo, ele costuma passar em pedaços, né? Nem sempre ele pega uma área grande. Se ele atingiu 5 ou 10 hectares, tem cobertura da mesma forma. A única restrição, vou repetir o que eu disse para ficar bem claro, não existe restrição ao tamanho do prejuízo nem ao tamanho da contratação. A exigência é que seja feito o seguro da área toda plantada na mesma propriedade.
Se você tem duas fazendas, uma aqui e uma em Uberlândia, eu quero fazer o seguro do café só da fazenda daqui, e não de Uberlândia. Você pode. Entendeu? O que não pode é fazer seleção diária. Só isso que eu repito. Dentro disso aí, só uma dúvida. Se em 70 hectares, 5% dela foi afetado, eu fiz o seguro da área toda, o recebimento do seguro, ele vai ser só sobre a área que está afetada ou vai ser sobre toda a área contratada, mesmo que ela não tenha sido afetada? Só da área afetada. Só área afetada. Deixa eu ir lá no fundo que tem um senhor. A minha é rapidinha. Eu só queria saber, porque você falou da cobertura de granizo e geada, certo? E na região nossa aqui, de vez em quando, costuma ter perda com seca também. Queria saber se tem cobertura para seca. Até então, gente, como eu disse para os senhores, esse seguro de cafezal é um seguro que foi desenvolvido há pouco tempo, há 3 anos, né? Na verdade, a gente, na época, fez uma parceria com a Coca-Pec, que abriu todos os arquivos deles e tal. E, até então, a gente não tinha tido nunca preocupação com seca. O produtor de café, eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, o senhor me corrige, nunca teve preocupação com seca. Passou a ter a partir da seca do ano passado, que realmente houve uma perda muito grande também, lá na região de Ribeirão Preto. Eles estimam uma perda em torno de 20% a 25% em função da seca. Um dia eu estava numa cooperativa, ele me mostrou, ele pegou um galho de café, ele abria o grão e o grão estava oco por dentro, né? Então, é uma cobertura que a companhia está estudando sim, e deve pintar alguma novidade no sentido de conceder cobertura para seca também. Tá?